Ai, mais uma vez, né? Minha memória falhou. A memória minha não. A minha tá meio gacha também, viu, galera? Mas tá dando pra rolar algumas ideias. Mas a memória do meu celular deu um pane aqui e cortou a minha videoaula. Mas vamos continuar. A luta continua, companheiros. Então vamos falar agora sobre a predominância de algumas predominâncias da região centro-oeste, onde eu trago aqui agora, que conta a história de como foi formada a população da região centro-oeste. Vamos falar também das pessoas predominantes que trabalham, que moram e que desenvolvem, né, essa região. Vamos falar como é que se deu a formação. A região centro-oeste, ela começou a ser habitada com o início das missões religiosas, né? Essas missões religiosas foram onde os jesuítas vieram para o Brasil para catequizar, né? Ensinar a religião católica para os índios, também ensinar algumas diretrizes, né? Da formação das aldeias, arrumação da comunidade. E aí ele trouxe também essas missões religiosas e também teve a entrada dos bandeirantes. Quem são esses bandeirantes? Bandeirantes paulistas que vieram para a região centro-oeste dentro do esquema, né, do ciclo da mineração para descobrir pedras preciosas, né, o ouro também. Então vieram os bandeirantes paulistas dentro na primeira ideia de o ciclo da caça do índio, entre o século XVI e XVII, e também em busca da mineração do ouro e pedras preciosas nesse século aqui, XVII. A descoberta das minas atraiu muitas pessoas, resultando aí na fundação das primeiras vilas essas que foram povoadas e com o tempo elas foram transformando em cidades essas que acabaram sendo se transformando nas capitais dos estados, né? Do Mato Grosso, que é a cidade de Cuiabá, e Mato Grosso do Sul, que tem sua capital como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Com o objetivo ainda mais de ocupar o interior do país, a parte de dentro do país, o governo federal, o governo do Brasil, criou projetos para desenvolver a região. Nesses projetos de lote de terra, de venda de lote de terras, para as pessoas que moram no Brasil, eles venderam lote de terra na região centro-oeste a fim de desenvolver o povoamento. E com objetivo, com isso, vieram os migrantes, diferente de imigrantes. Migrantes são pessoas que mudam de estado para outro estado dentro de um mesmo país. Imigrantes são pessoas que vêm de outro país para morar no outro país. Aí são imigrantes. E esses migrantes que foram morar na região centro-oeste, eles vieram justamente da região sul e da região sudeste para trabalhar na pecuária e na agricultura. Outros fatores também que incentivou o povoamento da região foram a oferta de emprego na construção civil e também no serviço comercial, do comércio, onde eles não faziam exigências da qualificação dos profissionais, tanto na construção civil, que era para construir imóveis, né? No caso aqui na região sudeste, a construção civil que estava sendo feita era a construção de Brasília, capital do Brasil, onde ela foi bem projetada no governo do presidente Juscelino Kubitschek, na década de 1950, onde eles trouxeram, né, vários arquitetos, geólogos, geógrafos, matemáticos, para que calculasse exatamente aonde era o centro do Brasil, para que nesse centro do Brasil foram construída a cidade de Brasília, que hoje é
a capital do nosso país, no centro do país, ok? Isso foi um planejamento do Juscelino Kubitschek, onde até hoje é a nossa capital, Brasília, dentro do Distrito Federal. A demografia. Demografia, como eu já falei para vocês por várias vezes, é um cálculo que a resolução dele é uma divisão entre os habitantes que moram na região, dividido pelo lote de terra, pela extensão territorial. É o tamanho, a quantidade de habitantes com o tamanho da terra. Então, ele faz uma divisão e ele tem uma estimativa de quantas pessoas moram no espaço demográfico. Essa população ela é calculada, ela é pesquisada através do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde ele traz a população da região centro-oeste. E dentro dessa pesquisa, ele observa que a população absoluta é a menor entre as outras regiões, ou seja, é a menor população do nosso Brasil. Na região centro-oeste, a distribuição populacional é meio que irregular. Por quê? Porque existe lá na região centro-oeste o tão chamado vazio demográfico, aonde existe a demografia onde mora 100 habitantes por quilômetros quadrados, mas também tem lugares que mora 1 habitante por quilômetros quadrados. E aonde é esse lugar onde só mora 1 habitante por quilômetros quadrados? É justamente nesse lugar onde ocorre o vazio demográfico, onde as pessoas não vão morar nesse lugar. Que lugar é esse, Pro? É justamente esse lugarzinho daqui, ó, onde tem a presença do Pantanal, que é um lugar onde fica, na maioria das vezes, alagado. Então, as pessoas não querem arriscar de morar no local desse. Então, nesse local, tem poucos habitantes morando nesse local que é chamado de região pantaneira. Então, lá acontece o vazio demográfico, que a gente discutiu também na região norte, onde, na floresta amazônica, ele tem esse vazio demográfico. Na região nordeste também tem. Aonde é na região nordeste, Pro? No lugar onde a predominância é o clima semiárido, onde é o clima de seca. Então, as pessoas não evitam de morar nesses lugares, causando aí o vazio demográfico, ok? Então, bora aqui. Há uma diferença também no número de crescimento superior de habitantes urbanos. Ou seja, a galera da região centro-oeste, eles preferem morar nos centros urbanos do que na zona rural, gerando aí uma taxa de urbanização elevada, com aproximadamente 88% da população, eles vivem na zona urbana. Olha só essa tabelinha aqui que tem no livro de vocês. Brasília é a capital do Brasil, estado do Distrito Federal, onde lá ele tem uma população só em Brasília de 2.570.170 habitantes. Observem os habitantes das outras cidades. Então, aqui está comprovado que a população da região centro-oeste, eles habitam em maior parte nos centros urbanos, na zona urbana. Tudo ok? Vamos falar agora das pessoas que moram, que desenvolvem, que trabalham e que caracterizam a região centro-oeste. Quem são eles? São os grupos étnicos. Entre os tipos humanos que são característicos da região centro-oeste estão o vaqueiro do Pantanal, o boiadeiro de Goiás, o garimpeiro, os peões das fazendas de gados e também uma marca bem predominante, os indígenas, com as suas múltiplas formas de cultura presentes,
no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Há ainda, por conta da construção de Brasília, uma influência grande sobre os nordestinos, lá no Distrito Federal, pois, quando foi construída Brasília, que é na área da construção civil, muitos nordestinos foram para a região centro-oeste para tentar uma melhoria de vida, ter um trabalho para que pudesse sustentar de forma digna a sua família. Então eles foram para Brasília, construíram Brasília e acabaram morando. Outra presença importante é a presença dos sulistas, né? Que nós já falamos sobre um projeto do governo federal que venderam terras para o povo da região sul para morar na região centro-oeste, povoando esta cidade ou esta região. Os sulistas são os gaúchos do Rio Grande do Sul, os catarinenses de Santa Catarina e os paranaenses do estado do Paraná. Eles se instalaram principalmente no norte do Mato Grosso por conta de projetos de ocupação promovida pelo governo no início do século XX. Com o crescimento dessa região, onde vieram migrantes que vieram de todas as demais regiões do país, principalmente no Nordeste, no Sul e do Sudeste, mas principalmente do Nordeste e Sul. Entretanto, há um equilíbrio entre a porcentagem de brancos, com quantos 50% da população da região Sudeste, Centro-Oeste é de brancos, concentrados no Sul, e as de mestiços, 46,3%, principalmente de mamelucos, que é a mistura também, né, de miscigenação, encontrados nas partes norte e central. As outras etnias compõem os restantes de 3,6% da população do Centro-Oeste. Aqui nós estamos vendo a imagem dos índios, o garimpeiro, o boiadeiro, e aqui nós estamos vendo os indígenas, né? Esses indígenas, ele é um outro grupo muito importante e numeroso na região Centro-Oeste, onde eles habitam em algumas reservas e parques, como o Parque Nacional do Xingu, Parque Nacional da Araguaia e a Reserva Indígena Chavante. Então, também é um grupo étnico predominante da região Centro-Oeste. Tudo ok? Então, vamos lá, fortalecendo nossos estudos, adquirindo mais conhecimento sobre essa nova região que nós estamos estudando para a prova da 4ª unidade. Beijão para vocês, fiquem com Deus, fiquem de boa e com bastante saúde. Se cuidem, viu, minha galera?